Toda história tem que ter um problema. E para se tornar uma história impactante tem que ter muito problema demais. E muitos solucionam isso, né? Muitos autores de mangás colocando muita tragédia. Isso não está presente só no seinen, que é aquele modelo, né, de mangás só para adultos, mas também no shonen, para você ver uma origem de uma história de um personagem, ou no meio da história algo ruim acontece e depois, quem sabe, uma vingança, uma reviravolta, ou a tragédia vai estar lá no final, no plot twist, ou no fim da história de um personagem importante que a gente gosta muito, porque vocês sabem que mangaka gosta de fazer a gente chorar. Mas é isso, pessoal, eu vou falar sobre a importância de uma tragédia numa história. Então me acompanha aqui, vocês vão gostar demais. E esse é pra quem pode ver, escute pra quem pode escutar. Estamos aqui para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo falando sobre coisas perturbadoras, tragédias, mortes, dores, eu peço pra vocês deixarem um like falando que vocês gostaram desse vídeo, falando sobre tragédias, é claro. E compartilhe, pessoal, para o seu amigo que gosta de tragédia, o seu amigo que gosta de mangás, né, que gosta de acompanhar conteúdo de alguém que comenta sobre animes, mangás, mas principalmente, né, aqueles que são artistas de mangás. Se você tem um amigo, né, que é mangaka também, que ele gosta de desenhar também, aqui no canal eu dou dicas sobre isso e sobre como que você pode fazer um mangá interessante, dicas de história, dicas de arte também. Então, tudo aqui nesse canal. Comente também o que vocês acharam desse vídeo, é muito importante o feedback de vocês. Então, tamo junto. Vou dizer de novo, pessoal, deixa o like. O like ajuda bastante, beleza? Vamos começar aqui a falar sobre o Goku, o personagem de Dragon Ball. Ele tem uma origem muito interessante, né? Porque muitas pessoas pensam que é só uma história de coisas legais, né? Poderes. Mas tem uma história muito interessante também. O planeta Vegeta, né? O planeta dos pais dele, a origem dele foi destruído, ou seja, uma tragédia. Isso me lembra muito, né, de um outro personagem, só que não no mundo dos mangás, mas no mundo dos comics, da DC Comics, né, o famoso Superman. E o planeta Krypton, né, é destruído e depois ele é enviado para uma cápsula e ele é cuidado por um ser humano comum que tem uma vida simples. E enfim, aí depois ele vai se conhecendo mais, né, sobre as suas origens. Então teve uma tragédia no início da história. Outro personagem, né, já no mundo dos mangás novamente, que é muito bem conhecido, assim como o Dragon Ball, é Naruto. Ele teve uma origem que não é a questão de outro planeta, mas teve uma origem bem difícil. Uma raposa, um monstro, enfiou a unha, né, numa barriga dos pais do Naruto. E o Naruto ficou sem os pais. Aí o velho que os pais do Naruto pediram para cuidar do Naruto, só mandou os dinheirinhos lá e ia embora, né? Bebia leite estragado e ele era desprezado por todo mundo na aldeia dele. Então o que ele tinha que fazer era com o braço dele, não tinha ninguém que fazer por ele. Então ele tinha que fazer alguma coisa a respeito para mudar de vida, né? Tinha que ter um sonho para mover ele, para ser o gatilho dele. E esse sonho veio graças a essa tragédia. Quem sabe o Naruto não seria Hokage se os pais do Naruto estivessem vivos, mas acontece, né? Muitas tragédias geram futuramente, né, tempos bons. E olha, pessoal, que Naruto também se assemelha bastante a Dragon Ball. Aí Dragon Ball se assemelha a Superman, aí Superman se baseia a outro e a outro. E a gente vê, não é questão nem de cópia, é questão de inspiração. Não questão só também de tragédia, mas todo o modelo da história. Naruto, ele não tem os pais, cuidar dele, então ele tem que ficar mais forte, mais poderoso. Vocês lembram de Dragon Ball, né? Falando nisso. E One Piece, meu irmão. Meu irmão, pensa num anime que é cheio de tragédia. Tava vendo os episódios, né, atuais, né, de One Piece, contando a história do Kuma, tem a história do Trafalgar de Waterloo, tem a história do Luffy, né, tem a história dos outros chapéus de palha. Cara, pensa numa história que só tem tragédia. A origem do mundo, né, que foi dominada por um governo corrupto mundial. Então o mundo é dominado, né, por um governo mundial corrupto que, em vez de ser um trono vazio, tá lá o Imusama lá governando tudo nos bastidores. E a gente vê no próprio Luffy, na história dele, muita tragédia, né. O cara foi salvar ele, perdeu o braço pra salvar ele, mesmo ele sendo muito forte, né? No caso o Shanks, o cara salvou o Luffy, né? Perdendo o braço. Com certeza
deve ter uma história trágica para o pai do Luffy estar distante dele, na maioria das vezes o Monkey D. Dragon, muitas outras histórias rodeando o Luffy, o Sabo e o Ace morrendo nos braços do Luffy. Cara, é uma história que só tem tragédia, por mais que seja um nível shonen, entendeu? Para crianças, né? Acontece muita coisa, não tô reclamando aqui não, uma história boa. É importante, né, a questão da tragédia. Agora vamos para o mundo do seinen, né? Eu quero falar sobre a história do Monster, né? Onde fala sobre um médico que ele opera cérebros e ele está num dilema. Ou ele obedece à política do hospital dele que quer, né, salvar um político importante, ou ele salva uma criança que veio primeiro, levou uma bala na cabeça. Então ele fica nesse dilema. Antes, né, aconteceu outras coisas parecidas, então ele ficou pensativo sobre isso, a importância das vidas uma com as outras. Então ele decidiu não obedecer à regra política corrupta do hospital de salvar alguém mais importante, mas sim salvar aquela criancinha. Mas futuramente aquela criancinha virou um pescotapa que matou um monte de gente. Quando ele estava lá deitado, uma operação do cérebro, depois de ter operado o cérebro, ainda inconsciente, ele estava ouvindo o tema falando, né, que ele queria matar todo mundo, queria salvar, né, o político, a vida mais importante para eles, né. O Johan estava ouvindo ele, a criança estava ouvindo ele. Logo depois dele falar isso, enquanto o Johan, a criancinha, estava deitada, depois de ter operado o cérebro, ele estava ouvindo, né. Logo depois, né, essa criancinha mesmo matou todos esses que o tema desejou que eles, ou seja, na verdade, que eles morressem. Uma história muito doida no futuro, né. Aconteceu mais assassinatos por conta dessa criança que ele salvou. Houve uma história em que o cara ele estava no campo de batalha, aí ele iria matar um cara que estava lá, ele viu, mas ele não queria matar. Logo, mais para frente, ele se tornou Bigodinho. E teve outras, que salvou um bebezinho, que ele iria morrer, uma criança de se afogar, no futuro ele se tornou Bigodinho. Então é baseado mais ou menos nessa ideia, né? Ele salvou uma criança que no futuro virou um serial sucrilhos, entendeu? Então é isso, né? Essa é a vibe da história de Monster, né? Tem uma tragédia tudo isso, a criancinha ter levado o tiro, né? Se você for ver lá no futuro, você vai entender o porquê que ele levou o tiro, é muito interessante. Depois, essa criancinha salva pelo protagonista, que depois ele virou vilão, né? No futuro, essa criança matou um monte de gente também, de casais de meia idade, se não me engano. E, enfim, uma história muito interessante. Monster é o pico do seinen. Agora vamos contar outra história trágica, a mais conhecida por vocês, eu acredito, né? A do Guts de Berserk. Nossa, pensa um cara que sofre, mano. O cara sofre. Até agora não teve final feliz, não teve momento feliz. Se teve um momento feliz, foi só enganação. O cara, simplesmente, eu vou tentar falar da maneira mais censurada possível, a maneira que o cara sofreu, né, no Eclipse. Ele tinha uma namorada, né? E ele também tinha um capitão do bando dos Falcões. Ele, a namorada dele, e o capitão do bando dos Falcões, né? E ele, né? Eles três eram best friends, melhores amigos. Mas nesse dia específico do Eclipse, aconteceu que esse líder dos bandos dos Falcões, ele meio que namorou de maneira forçada a namorada do Guts, né, na frente dele. E o Guts estava muito pistola com isso, chorando, sangrando, enquanto também via os amigos do bando de Falcão todos sendo massacrados na frente dele. E ele estava perdendo o braço. Enquanto isso, não que na verdade estava perdendo, ele cortou o próprio braço do monstro que estava segurando o braço dele para salvar a namorada dele de ser namorada, enquanto ele via, né, namorada forçada, né? Enfim, muita coisa aconteceu. Meu irmão, é um absurdo. Se você não quer ficar traumatizado, não leia esse mangá e nem vê aquele anime de 1990, sei lá o que. Cara, é muito bizarro. Muito bizarro. Ó, eu arrepio aqui, cara. Então é isso, pessoal. Se você quiser fazer uma história forte, que impacta as pessoas, traumatize elas. Tô brincando. Coloque, né, um evento problemático forte, entendeu? Isso você vê em todas as histórias, em várias histórias, até em histórias leves,
tem uma pequena tragédia lá dentro. Vamos dar um exemplo, né, de uma história bem levinha que tem uma tragédia, né, ou vamos dizer melhor, não, muito problema, que é, por exemplo, Frieren. Frieren, você fala, não, essa história não tem tragédia nenhuma. Conta a tragédia, né, do ciclo da vida, né? Os amigos dela, né, que ela passou um tempo tendo uma jornada, no decorrer do tempo foi passando, viu os amigos dela morrendo e ela ficou muito triste com um amigo específico, né, que ela a gente vê que ela gostava dele, né? Eu acho que ela até era apaixonada por ele, né? O Himmel, ele morrendo de velhice lá, ela vê os outros amigos dela. Então é a tragédia do ciclo da vida, né? Muitas coisas passam, muitas aventuras passam, né? Todas as histórias praticamente tem que ter um. Um episódio muito interessante é quando a Frieren vê um demônio andando na cidade tranquilamente e ela fica brava, né? E quer matar aquele demônio porque sabe que aquele demônio não sabe o que é ter família, ter sentimentos, eles são psicopatas, né? Só que, ressaltando aqui, né, os demônios que eu tô falando na obra do Frieren não são as entidades como conhecemos na religião, campo espiritual. Essa é como uma espécie tipo elfo, um anão que vive uns 400 anos, entendeu? Mas ela sabe que essa espécie é perigosa, entendeu? Ela aprende a se comunicar, a falar com os outros. Animal que sabe se comunicar, falar com os outros, só que não para se socializar, um objetivo principal, mas para manipular os outros. E elas sabem que eles são terríveis porque tem uma história trágica no passado onde uma cidade inocentemente acolheu um demônio criança, só que depois, né, essa criança acabou destruindo uma família, né? Assassinato, sangue e muitas coisas, né? Toda a história da humanidade, né, da história do mundo, de várias religiões, o cristianismo, por exemplo, eu que sou cristão, a gente tem uma história, né, que mesmo que a gente chegue no céu pela eternidade, através de Cristo, né, vê eternamente mil maravilhas, mais do que um morango, mais que uma pizza, né? A gente sabe que no passado a gente teve uma vida de dores, teve aqueles que foram se perdendo, né, os perdidos, que estão num lugar bem diferente. Então até na história de de tudo, né, de ficção também, tem uma tragédia. Quanto mais a tragédia for bem escrita, né, se você tacar, ó, muita tragédia, agora vai ficar bom, pouca tragédia vai ficar ruim, não é assim, mas ela é bem escrita, mais cor vai dar a uma obra e ela vai ficar maravilhosa. Se você quiser escrever uma história ou procurar uma história boa, coloque ou procure tragédia. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.